A maioria das pessoas passa a vida tentando eliminar desafios, mas curiosamente, são os desafios que fazem as melhores histórias que existem. Quem já percebeu isso? Se a gente simplificar a vida ao máximo, simplificar, ela funciona com 3 forças o tempo inteiro. 3 forças básicas, que são o Criador, nós e o oponente. E o Criador nada mais é que a fonte da vida, a fonte da abundância, das possibilidades. É tudo que é tudo que há. Nós com nosso livre-arbítrio, nossas escolhas, nossa consciência, nosso nível de consciência. E o oponente, que é aquilo que cria obstáculos, tentações, testes, aquele diabinho que fica aqui te tentando, te mostrando o lado bom das suas escolhas. Então é muito importante a gente falar que este oponente, ele não é sua sogra, ele não é seu chefe, ele não é seu ex. Essa força, ela existe para gerar um atrito, porque sem esse atrito não existe uma lapidação no nosso ser. E por que eu acho e sinto que a gente gosta dos desafios, mesmo a gente dizendo que odeia? Repara numa coisa, quando alguém vive ou alguém passa algo muito difícil, uma doença, uma falência, uma separação, uma superação pessoal e vence aquilo, essa pessoa ela ama contar para as pessoas, contar as histórias, o que aconteceu, tudo sobre a sua superação. E nós, todos nós, a gente gosta de ouvir, ler livros, histórias que inspiram, porque todas essas histórias, elas têm algo em comum. Alguém enfrentou algo que parecia impossível e superou. Isso traz pra gente algo, um alívio, sabe? Nossa, se essa pessoa conseguiu, se ele conseguiu, eu também posso conseguir. Então, nada mais é do que o impossível não existe. É possível, porque foi possível para ele. Então, esse desafio, ele gera dentro da gente uma sensação de merecimento, de crescimento, de valor pela minha história, por tudo aquilo que eu vivi. Eu me sinto valorizado por tudo aquilo que eu passei. Isso é realmente um presente para quem vive e para quem escuta também a experiência. E por que muitas vezes a gente acha que é impossível chegar nesse superar desafios? Por que eu não consigo superar um determinado desafio? Porque basicamente a gente entra num modo amostra grátis. E o que é o modo amostra grátis? O universo ele nos entrega muita coisa de graça. Você existe, você respira, você sente, você recebe muita coisa de graça. Coisas grandiosas e coisas pequenas também, que nos remetem a prazeres. Mas quase tudo que é entregue de graça vem de pequenas doses. Então, por exemplo, eu gosto muito de um determinado relacionamento, ou de uma comida, ou de uma bebida. Enfim, você experimentou aquilo, mas em pequena dose. Então imagina só, você no supermercado e a promotora, aquela promotora que fica oferecendo coisa grátis, aí ela oferece lá um doce de leite. Aí você prova, é gostoso, delicioso, só que acaba. Aí você volta lá de novo, pega mais um pouquinho daquela amostra grátis do doce de leite. Aí você come, aí você fala, nossa, que delicioso. Mas chega uma hora que você pode até passar mais uma vez. Mas chega uma hora que fica inviável, acaba a amostra grátis. Ou fica chato lá você ficar ali toda hora. Aí você tem 2 opções. Ou você compra o pote inteiro, ou você vai embora frustrado porque você não comprou o doce. Mas toda vez você lembra dele. E por mais que você experimente outro doce, você pensa, poxa, mas aquele doce é inigualável. Não tem melhor do que aquilo. E a nossa vida é isso. Ela te dá pequenas experiências de prazer, de amor, de reconhecimento, de pertencimento, mas ela não entrega isso de forma ilimitada. Quando a amostra grátis acaba, o que acontece na nossa vida? Surge um vazio, um sentimento de, puxa, aquilo é tão gostoso, eu quero mais. Mas você lembra que a amostra grátis foi dado para você sentir, mas não foi conquistado. E aí que vem o desejo de conquista, a vontade de ir atrás. Só que a gente erra na vontade de ir atrás, daquele desejo, daquela sensação.
E esse vazio é o momento em que um relacionamento termina, uma empolgação acaba, uma motivação some, a sensação de prazer, ela vai embora. E esse vazio, esse gap desse vazio, este é o momento chave onde você entra num processo de superação. E aí nasce um ciclo. Ganha, usufrui, corre atrás de outra amostra grátis, ganha, usufrui, perde e corre atrás de mais amostra grátis. E isso pode ser chamado de vício. Vício. A gente entra em vício de sensações, prazeres imediatos. E o oponente, ele entra justamente também nesse gap, que vem aquele sofrimento da falta daquele prazer, da falta daquilo que me gerava prazer. Então ele vem como um diabinho, né? E ele fica ali, olha, volta pro ex, olha, come mais um pouquinho, come até estufar, é só hoje, ninguém vai saber, ninguém vai ficar sabendo, você merece. Bebe mais um golinho, hoje você vai beber, você vai ter que trabalhar amanhã, mas você vai conseguir trabalhar numa boa, você é forte. E aí você, para não passar por esse sofrimento de ficar sem aquele prazer, você escuta esse seu oponente, que é o anjinho mal, anjinho não, o diabinho. E enquanto o anjinho bom, que é a outra voz, que é mais baixa, mais sutil, mais delicada, ela fica falando para você assim: fica, aprende. Isso vai passar. Você precisa aprender algo com isso. Isso vai te trazer um benefício muito maior lá na frente. E esse prazer, ele pode ser muito maior, mas não em amostra grátis, em algo muito mais grandioso. E aí, se você consegue parar e ouvir essa voz desse anjinho bonzinho, você entra numa fase de maturação. E essa maturação é como um professor que o aluno não entendeu a matéria e ele muda o jeito de explicar. É o universo falando com você e te mostrando a vida por um ângulo diferente. E muitas vezes a gente diz assim: eu não tinha escolha, eu não tinha outra opção. Mas eu digo para vocês, desculpa, mas isso não é verdade. A gente sempre tem uma opção, a gente sempre tem outra opção, a gente sempre tem uma escolha diferente. Você só não gosta das opções que estão disponíveis para você, ou não consegue ver. É muito mais fácil dizer eu não tinha outra opção. Então, quando você diz eu não tinha escolha, você se coloca em que papel? Hein? Um papel de vítima. E a vítima, ela não consegue criar sua realidade. Ela não cria, ela não cocria. Ela só vai. Ela vai porque não tinha outro jeito. Ser co-criador da nossa vida é um lugar de entendimento, intenção e atenção. Eu preciso entender aquilo com clareza e racionalmente, sentimento, entendeu? Aí você pega e faz o quê? Você vai criar uma intenção naquilo. Por que isso vale tanto a pena? E atenção para os barulhos externos, para tudo aquilo que vai te tirar o foco. E aí eu quero fazer uma pergunta, 2 perguntas, vai. Eu quero que vocês me respondam aqui no comentário, pra gente dar um corpo nisso, pra você começar a olhar pra dentro, pra olhar pra dentro de você de verdade e se observar, porque a mudança, ela faz parte do crescimento. Olhar pra si, a autoavaliação, ela faz parte do crescimento. E as perguntas são: o que eu sei que é ruim pra mim e eu continuo fazendo? O que é ruim pra mim, eu sei que é ruim pra mim e eu continuo fazendo? A outra pergunta é: o que eu sei que é bom pra mim e eu continuo adiando? O que eu sei que é bom pra mim, que vai me fazer evoluir, que vai me fazer crescer, que vai me tirar desse lugar que não está bom, nesse lugar de vício, mas eu adio. Eu adio um mês, um dia, mais um ano. Faz uma lista, escreve aqui pra mim, vamos conversar sobre isso. E quem sabe a partir dessas ideias, dessa nossa conversa, eu faço um outro vídeo que vai poder continuar nessa busca interior, para você se revelar, para você se colocar para fora. Manda nos comentários, eu vou ficar muito feliz de conversar com você sobre isso. E se isso fez sentido para você, curte, compartilha com alguém que vive nesse ciclo.
No próximo vídeo, a gente vai aprofundar ainda mais esse jogo, porque cada vez que você joga esse jogo de forma consciente, ele vira uma brincadeira gostosa, uma brincadeira divina. É entender como funciona e se entender para você jogar esse jogo de forma mais consciente. Um grande beijo e até o próximo vídeo.